Olá pessoal, meu nome é Júlia, sou do Ministério Kadosh. Fazendo esse vídeo para estar falando sobre a Jocum, que é um trabalho que eu tive fazendo aí no começo do ano passado. E primeiramente eu estou falando, né, que é de tudo que eu fiz, do ministério que a gente participou, e também estar falando um pouquinho do meu trabalho na Amazonas. A Jocum é uma organização missionária que foi fundada no Havaí, muito tempo atrás, e que ela veio para o Brasil e foi fundada em Curitiba. E lá foi onde eu fiz o trabalho, que teve duração de 6 meses. Aí nesse trabalho teve o tempo teórico e o tempo prático. O tempo teórico a gente fez os estudos da Bíblia, onde a gente se aprofundou em modos de oração, de evangelismo, em estratégias para estar chegando em pessoas, de como conversar, de como entender as necessidades delas. E falava muito sobre isso no processo que a gente ficou do teórico, né? E foram 3 meses assim, onde a gente participou também dos trabalhos na cidade, onde a gente foi até as praças de Curitiba fazer as coisas. Teve uns evangelismos lá. A gente trabalhou também com as escolas da comunidade onde a gente ficava na base. E também, depois desses 3 meses, eu estive participando com o pessoal nas missões no Amazonas. E lá no Amazonas a gente esteve participando com as comunidades ribeirinhas, que foi uma experiência bem bacana. Moramos durante 1 mês no barco, onde a gente estava trabalhando com as comunidades lá. E as comunidades eram bem católicas em si, porque era como era formado a religião deles e as crenças deles. E a gente trabalhou muito com criança, com adolescente, a gente fazia teatro nas escolas e a gente abordava muito assunto de questões mesmo da sociedade, como abusos, suicídios, que eram coisas que aconteciam muito naquela região, né? Que muitas crianças, desde pequenas, a gente teve vários relatos lá, onde através dos nossos teatros elas falavam que elas já tinham sido abusadas, que na família delas tinha os pais que tinham problemas com drogas, com álcool, e aí a gente trabalhava com esse pessoal. A gente fez também um trabalho com as crianças, com o pessoal de algumas comunidades lá, onde os meninos trabalhavam com os meninos jogando bola. A gente trabalhava também com as crianças e com a parte das mulheres. Eu fiquei mais encarregada da parte das crianças, onde eu fazia teatros, brincadeiras, que foi onde eu descobri muito que desde pequenas muitas crianças acabam sofrendo desde pequeno pelos pais, abusos, ou que muitas crianças são mesmo vendidas lá pelos pais para poder estar pagando e alimentando a família. Então, assim, você vê bem esses casos. E foi um tempo de experiência muito bacana. Foi 1 mês que eu fiquei lá, mas onde a gente trabalhou muita coisa. A gente fez esses teatros e abordava muita coisa. E, tipo assim, de momento a gente não teve nenhum retorno do que a gente fez. Mas depois, quando a gente voltou para Curitiba, que a gente estava terminando o nosso curso, a gente recebeu fotos do pessoal que se batizou, do pessoal que escolheu estar seguindo a Deus, seguindo o caminho de Cristo, da forma que a gente tinha ensinado. Muitas pessoas a gente viu que teve uma mudança, muitas pessoas a gente viu que teve um arrependimento, que aprendeu muita coisa. Foi algo incrível, assim, você vê as pessoas, tipo, elas mostrarem que elas precisam de ajuda e elas também te ensinarem. Porque a gente não foi lá só para ensinar, né? A gente também acabou ensinando todo mundo sobre como que e as coisas, e lá eles também ensinaram a gente. Eu aprendi muito com as crianças dos pequenininhas desde quando eu cheguei lá, que elas falavam muito. Eu lembro quando eu fui embora, tinha uma pequenininha que veio e me entregou o perfume e falou assim: tia, leva com você que é o meu perfume pra você nunca esquecer de mim. E foi uma das melhores experiências que eu tive, porque, tipo assim, você saber que você deixou uma semente naquela pessoa, você saber que você conseguiu fazer o que você esperava, ajudar no que tinha que ajudar, e saber que lá na frente o caminho que ela trilhar, você teve a sua parcela de ajuda ali, entende? E isso é muito importante. E lá a gente trabalhou muita coisa, a gente teve os teatros. Nos teatros foi bem legal, que a gente ia em todas as comunidades. A gente ficou no Amazonas por um mês. E a gente andou pelas comunidades que tinham lá no Rio do Lago Antônio, que a gente tinha ficado.
Esse lago, a gente tinha que pegar o Rio Madeira para chegar. Eu sei que o primeiro dia andando no barco foi totalmente estranho, porque a gente ficou horas e horas andando, só enjoada só. E aí, tipo, a rede, a gente dormia em rede, nem tinha cama, porque a gente tinha que ficar no barco. E era muito engraçado. Eu tinha pavor de aranha, tinha vários animais lá, era muito. Isso era incrível, assim. E quando a gente chegou lá, a gente já foi recebido pela comunidade onde a gente ficou. E aí a gente já começou já os trabalhos, né? O primeiro trabalho que a gente fez foi um teatro infantis numa escola com as crianças. E as crianças já ficavam surpreendidas, assim, porque eles não viam nada de diferente. Não apareciam pessoas ali dispostas a ajudar, querendo entender o que acontece, tentando entender a cultura deles, saber como que funciona. Não tinha isso. E aí quando a gente chegou lá brincando, mostrando as coisas, eles se divertiram, eles queriam saber como fazer. Tinha crianças que queria que a gente ensinasse os teatros para elas, que elas queriam brincar junto. E todos os teatros, elas tinham sempre uma moral, uma história que sempre levavam, para onde a gente abordava muito o assunto do amor. Em si, a gente sempre estava levando Deus, a palavra de Deus, mas a gente falava muito sobre amor. Porque é um lugar onde necessita de muito carinho, de muito cuidado. São pessoas muito carentes, um local onde você vê que muita coisa aconteceu, um lugar onde a saúde é precária, a locomoção é precária, porque é só por barco que tem como ir para a cidade, não tem hospital. Tipo, lá passava o barco da saúde uma vez por mês da comunidade, que ela ia até o final do lago e ia voltando, e era uma vez por mês. Então, tipo, você via as histórias das pessoas, elas falando que elas queriam mudar, só que elas também não se adaptavam a outros locais, porque elas cresceram ali, aquilo era as crenças delas, eram as coisas que eles tinham como eles, né? Então, tipo, quando a gente começou a trabalhar com a comunidade e ver as coisas, o pessoal começou a falar da dificuldade que eles tinham, das coisas que faziam, e isso foi bem bacana, porque a gente trabalhou na comunidade onde a gente ficou, com o pessoal. Eu trabalhei com as crianças e as crianças, elas falavam que elas tinham muita dificuldade, que muitas delas sofriam abuso dentro de casa. E nesse abuso dentro de casa eram não abuso sexual, mas abuso verbal, tipo abuso de agressões, onde os pais tratavam os filhos maus, porque eles não têm esse elo, esse carinho em si. Eles são bem fechados. Lá você vê que é um machismo muito grande, onde as mulheres elas ficavam muito caladas, onde tipo assim as crianças não podiam fazer muitas coisas. E tipo, quando a gente começou a trabalhar com a comunidade, a gente começou a ver algumas mudanças. Os meninos trabalhavam com os homens, né, da comunidade, e eles, através do futebol, das brincadeiras, do churrasco, também foram descobrindo, conversando com o pessoal, vendo como fazer. E, tipo, a gente foi a cada vez montando uma estratégia melhor para tentar melhorar ali, para tentar ajudar eles a entender, né, que não precisa ser só de uma forma, que não tem só um caminho, não é só daquele jeito. E as pessoas, foi incrível, porque muitas pessoas, quando a gente saiu de lá, a gente viu que teve mudança, né? Muitas pessoas resolveram mudar, muitas pessoas começaram a seguir os caminhos que a gente faz. Muito bacana que o pessoal que estava com a gente no barco, a família que estava com a gente no barco, eles continuaram o trabalho que a gente fazia. E na comunidade deles agora tem uma igreja, onde todo mundo da comunidade vai, todo mundo da comunidade é cristão. E antes era somente a família desse pessoal do barco, agora é todo mundo da comunidade que é. E é bem bacana, porque tipo, as coisas não aconteceram enquanto a gente estava lá, a mudança veio depois, né? Então a gente só viu tudo que a gente fez lá quando a gente já tinha ido embora. Então é importante que você faça a sua parte, você plante, você converse com as pessoas, você ajude elas nas necessidades, porque a mudança ela não vem de imediato. Ela não vem quando você está ajudando, ela vem mais pra frente, quando você vai ver se a pessoa ela quer realmente mudar, se ela quer realmente ser ajudada. E isso foi uma das partes mais emocionantes que teve, porque a gente não viu uma mudança de exato momento assim, mas depois, quando o pessoal mandou foto pra gente, quando o pessoal falou que mais gente tinha se batizado, que outros pessoal de outras comunidades estavam participando também do culto, e isso foi bem incrível, porque lá são muito comunidades bem católicas em si, que eles são comunidades mesmo pela cidade portuária, e a cidade portuária ela é bem católica.
família iam, ia padre junto, então era bem fechado. E eles não aceitavam muito o que a gente falava. Então, tipo, quando aconteceu essa mudança, que a gente começou a ver que eles estavam dando mais abertura pra gente, a gente já ficou muito feliz com isso, porque é difícil para as pessoas entenderem, mas eles deram essa abertura porque a gente participou da cultura deles. Porque quando a gente chegou, a gente não tentou impor sobre eles o que a gente acreditava, não. A gente aprendeu com eles, como eles faziam, como era a realidade deles, como funcionava, para depois a gente ir fazendo o nosso trabalho. Porque quando você começa a entender a cultura do outro, a crença do outro, a realidade do outro, fica mais fácil para você ajudar na dificuldade que ele tem. Porque o que importa é você ajudar onde a pessoa necessita. Porque não adianta, a gente não chegou lá, só falou Jesus te ama, só não falou Deus é amor, Deus vai te salvar, aceita Jesus, a sua vida. Não foi só isso. Foi você entrar lá, você escutar as pessoas falando das dificuldades dela, do que elas sofreram, da família, o que a família já passou, da comunidade como já foi, para depois a gente trabalhar, para depois a gente poder falar, mas Jesus te ama, mas Ele é a salvação. Então teve todo um processo, então isso foi muito importante, porque além da gente ir lá para ensinar, a gente aprendeu. Porque uma das primeiras coisas que eu aprendi lá foi da questão de ser muito humilde. Porque eles têm tantas poucas coisas e, tipo, pra eles é tudo incrível lá. Tipo, eles não se importam em ter mais do que tem. Uma vez a gente perguntou pra uma das moças se ela não queria mudar. Se ela não queria ir pra uma cidade onde ela podia ter acesso ao hospital mais rápido, onde ela tinha carro, moto, televisão, internet, celular. E ela falou que ela preferia ter aquela vida, porque ela se sentia mais humana, ela se sentia mais próxima da família dela, que ela buscava daquele jeito que era mais fácil para ela do que ter essa vida que pra gente é normal, mas pra eles não é normal. Pra eles, eles falam que a gente se torna menos humano quanto mais tecnologia a gente participa, a gente se esfria. Então foi uma coisa que eu aprendi muito com eles, é que mesmo com tudo que a gente tem aqui, não perder essa humildade, essa paixão de ter pessoas por perto, de ajudar pessoas, de entender como as pessoas funcionam. E eu acho que isso foi uma das melhores coisas que eu trouxe de lá. E é isso. Dá um joinha no canal, se inscreve no canal Mistério Kadosh, é isso aí. Come on, baby, come on, baby, come on,